Fala pessoal, bem-vindo ao Energia Empreendedora. É o primeiro episódio desse projeto da ForteLab Solar que visa trazer empreendedores da área de energia solar, essa área tão maravilhosa de se trabalhar, que a gente está há tanto tempo, a ForteLab Solar já tem muita história e vai trazer aqui pessoas importantes desse mercado, né, que vai contar a sua história. Essas pessoas importantes são integradores, outros parceiros, outras pessoas que empreendem com alguma coisa, sempre dentro do solar. E no episódio de hoje, esse primeiro episódio, para abrir com chave de ouro, a gente vai trazer o Alan da Realtec, que é um parceiro já de longas datas. Ele vai contar a história dele aqui, bem legal, a história dele de empreendedorismo. Esse programa é de empreendedor para empreendedores. Então você que está aí na dúvida se vai empreender no solar ou não, ou você já é um empreendedor e quer pegar alguns insights de alguém que está há mais de 10, 12 anos no mercado, esse episódio está maravilhoso. O Alan vai contar toda a história dele aqui pra gente, da Realtec, como é que ele teve dificuldades, teve até uma história de um pescoço quebrado ali, meio que ficou meio se movendo todo com dificuldades, perdeu o carro, deu a volta por cima e essa história ele vai contar pra gente em detalhes. É de pescoço quebrado ao faturar R$1 milhão. Ficou rico com energia solar, tá bom? Então não deixa, esse episódio está maravilhoso e a gente vai receber aqui o Alan para conversar com a gente. E Alan, brigadão por ter vindo aqui com a gente, estreando o nosso primeiro episódio do Energia Empreendedora. Bem-vindo, fala alguma coisa pra gente. Obrigado, Mauro, é uma honra estar aqui com vocês, eu agradeço pelo convite. Obrigado a todo mundo que está assistindo também. Eu me chamo Alan, eu represento a Realtec Energia Solar, uma empresa que é parceira ForteLab Solar e que desde o início está com vocês aqui e é exclusivo ForteLab Solar. A gente realmente veste a camisa do que é bom e do que tem credibilidade. Show de bola. A ForteLab Solar é grata de ter você aqui, é grato demais por ter você como um grande parceiro nosso. E sem dar muito spoiler, a gente vai conversar aqui com o Alan, ele vai contar um pouco da história dele. A ideia é aí gerar insight para você. É um programa de insights. Para você pegar os erros que ele cometeu no passado, os acertos agora que ele corrigiu depois, para a gente aprender com ele um pouco sobre como é ser integrador. No caso dele, ele é integrador. Lembrando que o Energia Empreendedora não vai se limitar só a trazer integradores. Claro, os integradores são a estrela do nosso mercado, mas a gente quer trazer também bastante gente de outros setores, não só de integração. Mas Alan, fala aí para a gente, qual é o nome da sua empresa hoje? Você já falou que é Realtec. Onde a Realtec está hoje, atendendo que tipos de cliente? Está aqui no estado, mas se limita só a atender no estado. Dá um overview para a gente sobre quem é a Realtec. Bacana, Mauro, vamos lá. Nós somos a Realtec Energia Solar, estamos sediados aqui na Serra, no Espírito Santo. Estamos no mercado aí desde 2012 aproximadamente, né? Não só trabalhando com energia solar, trabalhamos também com elétrica industrial, montagem de estrutura. Mais de 4, 5 anos para cá, nós focamos a nossa operação 100% na energia solar. Hoje atendemos desde clientes residenciais, pequenos projetos ali de 4, 5 módulos, até grandes parques, grandes usinas ali de 1.000, 2.000, até mais módulos ali, de acordo com a necessidade do cliente, né? Temos uma equipe especializada, certificada, experiente, pronta para entregar aqui projetos e hoje atuamos basicamente na Grande Vitória, aqui no Espírito Santo, que é onde temos base, onde nós conhecemos o mercado, né? A gente até costuma falar que é melhor estar atuando num local que a gente consiga fazer bem feito. Até por causa do pós-venda também, Isso, estar mais perto do cliente. Principalmente. O pós-venda, na verdade, é a nossa principal estratégia de venda, né? Hoje dá para dizer que o seu principal fonte de clientes vem de quê? Você faz alguma mídia paga, você faz alguma... É mais a rede de contato dos seus clientes? Sim. Porque a impressão que eu tenho aqui, quer dizer, o que chega para a gente aqui na distribuição é o maior contato, a maior rede de leads, de geração de leads do integrador é a rede das pessoas que ele já instalou, dos clientes, né? Então, a rede dos clientes. Então, quando você atende bem um cliente, você não capturou só esse cliente, você capturou a rede dele inteira. É isso mesmo? É 100% isso aí.
que a gente tem visto assim que hoje com muitas empresas entrando no mercado, e realmente, como você falou, é um mercado gostoso de trabalhar, né? A gente conhece muita gente bacana, encontra alguns desafios, mas que são para o nosso crescimento, né? Então, com muita gente entrando, a gente vê muita mídia digital, em televisão, rádio, só que o que diferencia é realmente o cliente satisfeito. Quando a gente executa um projeto que o cliente gosta, do atendimento antes da venda, da equipe sendo profissional durante a instalação e principalmente do pós-venda, que é quando o cliente ele realmente vê se a empresa está junto com ele ou não, esse cliente ele torna o nosso vendedor. Ele vende o nosso produto e com a maior alegria. A gente tem casos assim que realmente para nós é o nosso grande sucesso, ver clientes que hoje se tornaram amigos. Sim, isso é bem legal, isso é bem legal. Nada melhor do que um serviço bem feito, um pós-venda eficiente, que você fecha com a rede desse cliente inteiro. Sim. Mas vamos lá, antes da gente voltar para o passado e contar um pouco da história de como você chegou aqui, eu quero passar para o pessoal aonde é o aqui. Então você está atuando aqui no mercado, hoje qual que é o tamanho da Realtec? Fala para a gente um pouco sobre quantidade de clientes atendidos hoje, né, por mês mais ou menos, como é que gira esses números entre residenciais e comerciais, projetos, vamos dividir em monofásicos, trifásicos também ali, pequeno, médio e grande. Fala para a gente como é que hoje está a Realtec. Então, hoje a Realtec ela tem ao todo aproximadamente 1.200 projetos instalados aqui na Grande Vitória. Já fizemos alguns projetos em Minas Gerais, no Rio, só que o nosso foco é realmente o Espírito Santo, né? Hoje nós estamos entregando a média aí de 30 projetos mês. Em alguns momentos a gente acaba pegando projetos maiores, a gente dedica mais energia, né? Então acabamos fechando menos projetos no mês, mas entregando um volume maior de módulos instalados e tudo. Se a gente for dividir de 0 a 100%, pequenos e maiores, a maior quantidade está em pequenos projetos ou em maiores projetos? Vamos colocar, a maior quantidade é residencial ou não residencial? Então, em volume de módulos instalados, eu costumo falar que é 50-50. Ah, tá. Mas em quantidade, então, residencial vai ser maior porque Isso, é mais pulverizado. Isso é mais pulverizado. A gente não abandona o mercado residencial, gostamos muito de trabalhar com residencial, a gente costuma falar que é o que paga as contas. Sim. O mercado residencial. Tem muita gente que foca só no cliente grande, mas é no cliente pequeno que você tem ali um fluxo mais constante, mais projetos sendo fechados. Os maiores são mais difíceis de fechar. Quando fecha, realmente, né, vem aquele volume grande ali para a gente absorver. Mas é o pequeno cliente, que às vezes a pessoa não quer olhar, que é o que realmente traz a receita e dá constância na empresa, né? Eu acho que isso é um pouco de foco do empreendedor, né? Sim. Porque eu acho que tem muita empresa que não quer saber nada de residencial, foca só em comercial, é uma venda de uma cauda mais longa, Sim. não é verdade? É uma cauda mais longa na venda, porém é um cliente só para gerenciar, né? Você tem a relação potência-cliente, ela é maior, né? Eu tenho muita potência para pouco cliente, né? Então é mais fácil até de gerenciar. Sim, sim. É isso mesmo? É isso aí, exatamente. E tem outros integradores que preferem, não, eu quero só o residencial porque é o que paga a conta, eu consigo uma margem um pouco maior. Fala pra gente sobre como é que você está estruturado hoje no que diz respeito a equipes de instalação. São equipes próprias? Isso é uma dúvida que sempre a gente viajando pelo Brasil todo, alguns integradores estão começando agora, alguns querem ter equipe própria, outros terceirizam. Fala pra gente como é que você está lidando com isso. Então, a princípio, 100% da nossa equipe de instalação era própria. Nós pegamos realmente os profissionais e treinamos, demos todos os cursos ali, né? Pegamos a galera realmente sem experiência e treinamos eles a ponto deles conseguirem entregar grandes projetos ali sem nenhuma dificuldade. Mas, de um tempo para cá, a gente viu que o mercado ele foi mudando e a gente meio que dividiu isso. Temos uma equipe própria, reduzida, mas o nosso maior volume de instalação é com terceirização. Nós temos parceria com algumas empresas assim, bem qualificadas, alguns já foram até colaboradores nossos, né? Então a gente tem uma certa confiança com esse pessoal, mas sempre acompanhando de perto. Os terceirizados, a gente vai e faz a supervisão para garantir que seja entregue, né, realmente o padrão de qualidade que a gente espera e que o cliente merece também. Sim, entendi. Mas hoje a gente confia muito na terceirização e acha que é um sistema bacana, não só para nós, quanto para outros integradores, né? Às vezes a pessoa está começando, não quer ter um risco muito grande, um custo fixo muito grande. A terceirização é uma boa opção, desde que seja uma empresa registrada, qualificada. Vocês fazem essa triagem, não é qualquer uma, não é qualquer terceiro que vai não pode prestar ser. serviço para vocês. Ah, legal. Agora, eu vou deixar uma pergunta aberta que a gente vai responder no final, que é o seguinte: você está rico ou não está rico? Dá para ganhar dinheiro ou não dá para ganhar dinheiro? Mas antes de responder isso aí, vamos voltar para o passado. Explica para a gente
Como foi que você entrou? Dá um pouco pra gente do overview lá de trás. Como é que o solar chegou para você? Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 30 anos. 30 anos? Nossa, é muito novo. É muito novo. Então, 30 anos. Com que idade você tinha? Qual era o contexto? Qual era o ano? O que estava acontecendo quando o solar chegou para você? Então, você quer voltar muito lá atrás ou só um pouquinho? Fica à vontade, eu quero saber da sua história. Vamos lá. A Realtec, ela começou, ela germinou em 2012. Eu estava terminando o ensino médio com 17 anos, eu pedi a emancipação para os meus pais, me emanciparam e eu abri o CNPJ com 17 anos, que é o mesmo CNPJ que nós temos até hoje, né? São 13 anos e um pouquinho ali. A ideia já era solar? Não. O solar, ele entrou por acidente, entre aspas, que foi algo muito bom na nossa vida. Em 2012 eu entrei na intenção de trabalhar com elétrica, né? Eu já trabalhava com isso, na verdade, desde os 15, 16 anos. Lembrando para quem, 2012, só para situar quem está assistindo a gente, 2012 foi o ano da 482. Isso aí. Sequer existia a geração distribuída. Esse nome... Nunca tinha ouvido falar em energia solar. Nunca ninguém ouviu falar. Então, beleza. 2012, você se emancipou. Isso aí. Abri o CNPJ, abri a empresa, mas era algo bem despretensioso, confesso. Para trabalhar com elétrica, eu mexia com manutenção de máquinas. E de lá para cá fui pegando alguns contratos. Em 2014 a 2016 eu fiz o curso técnico de eletrotécnica no Senai. Inclusive o Senai que hoje tem um laboratório da Forte Leve Solar, bem bacana. Para quem não conhece, dá uma passada lá que vocês vão gostar. Em 2018 eu comecei a faculdade de Engenharia Elétrica, mas em 2019 eu tive um acidente que assim, mudou minha vida completamente. Parado no sinal, um carro bateu, quebrei o pescoço nesse acidente. O meu carro que eu usava para carro de trabalho deu perca total, não tinha seguro. E eu fiquei 6 meses usando aquele colete cervical, sem poder me movimentar, sem poder subir na estrutura. Mexendo igual o Batman, todo travado. Todo travado. E eu fiquei numa situação muito complicada, que eu cheguei até para a minha esposa, conversei com ela, falei bem assim, eu acho que chegou a hora de acabar com esse negócio de trabalhar por conta própria e soltar uns currículos para ver se eu consigo um emprego. E nisso aí eu comecei a distribuir uns currículos e um deles bateu na Forte Leve Solar. Isso em 2019? Em 2019, okay. Isso aí. Em agosto eu distribuí os currículos e em setembro me chamaram para uma entrevista. Não era nem aqui a sede? Não era nem aqui, era em frente ao antigo aeroporto. E assim, era um sonho trabalhar na Forte Leve porque eu tinha muitas boas referências, né? E eu lembro também que na entrevista eles me perguntaram, por que você quer trabalhar aqui? Aí eu falei, olha, eu sempre tive boas referências da Forte Leve, eu sei que é um grupo que eu posso crescer, construir uma carreira, mas principalmente porque eu via que a Forte Leve Solar estava começando. E eu queria entrar naquilo ali porque eram poucas pessoas e eu ia fazer de tudo um pouco. Eu ia encontrar os desafios que toda empresa começando tem e com isso eu sabia que eu ia conseguir aprender, mas sem pretensão nenhuma de entrar nesse mercado de energia solar como empreendedor. Eu queria trabalhar ali como empregado. E ali dentro eu fui começando a aprender com o pessoal e tudo e vi a oportunidade de entrar nesse mercado solar. E eu sabia que se eu perdesse aquele time, talvez eu não conseguiria chegar onde a gente chegou hoje. Em janeiro de 2020, eu recebi uma proposta, né, para efetivar, eu era estagiário, eu recebi uma proposta para efetivar, mas aí eu já estava encorajado de voltar para a empresa que eu não tinha fechado. Não tem jeito. Quem é empreendedor mesmo. Pode fazer um estágio trabalhando para os outros. Está no sangue. Está no sangue. Vai querer empreender, não adianta. E aí eu pedi para sair porque eu estava decidido em voltar a empreender, mas dessa vez focado no solar. Porque eu vi que era um mercado que estava assim, em 2019 foi o boom da energia solar. E eu vi que aquela novidade estava começando a virar realidade, eu achava que era coisa de outro mundo. Então você mergulhou de cabeça para empreender um ano antes da pandemia, é isso? Isso. A pandemia foi 2020. Mas vamos chegar lá, vai lá. Rapaz, e foi. Pensa no desafio. O time, assim, né? No final deu tudo certo, mas logo que eu... Quando chegou a pandemia, você, nossa, pior hora para eu ter pedido demissão. Pior hora para ter pedido conta. Mas vai. Então, assim, a gente pegou esse desafio, foi até bacana porque em 2020 eu encontrei com um amigo de igreja, a gente se encontrou num material de construção e eu fui falar com ele sobre uma ideia que eu tinha, que era justamente essa ideia. E o engraçado é que eu chegando perto dele, ele falou bem assim, rapaz, eu queria te encontrar mesmo. Aí eu perguntei para ele, o que você queria conversar comigo? Eu estou querendo entrar no solar. Então eu falei, então é isso aí, vamos entrar junto porque era isso que eu queria conversar com você. E a gente, na verdade, como eu já tinha empresa, ele entrou nessa empresa como sócio, né? Você não desfez daquele CNPJ que você tinha aberto anos atrás? Continuei com ele.
Ele entrou como sócio na empresa e a gente encarou. Tá. E em 2020, em janeiro também, nós conseguimos o primeiro cliente, que foi um desafio, né? Alegria, né? Primeiro cliente é alegria demais. Rapaz, foi uma situação assim, inusitada, porque ficamos vários dias conversando com esse cliente, tirando dúvidas, né? Porque é um mercado novo para todo mundo. Imagina o cliente com aquela porção de dúvidas lá em 2020 e, graças a Deus, eu consegui responder todas elas. O cliente sentiu uma confiança na gente. E no final de tudo, quando ele ia fechar, ele me perguntou, tudo bem, mas quantos projetos você já fez? Você falou, então, contando com o seu... É o primeiro. Ele olhou para mim, rapaz, não brinca, cara, você é a sua cobaia. Eu falei, vai ser, mas pode ter certeza que a gente está preparado. Legal. E ele deu para nós esse voto de confiança, a gente pegou o projeto, tivemos aquela dificuldade que todo mundo tem para homologar o projeto a primeira vez, né? No seu caso, foi o primeiro cliente, mas você não tinha acabado de entrar no mercado solar, você já estava no distribuidor. Você já tinha bagagem, né? Tinha bagagem. A teoria, a gente parte para a prática, Sim, né? É diferente. Em cima do telhado é diferente. Em cima do telhado é diferente. Foi o telhado colonial. E eu só estava acostumado a trabalhar em telhado metálico, pisando na telha. Aquele telhado colonial todo que já quebradiço, que Nossa. soprou quebra. A nossa sorte foi que era na garagem dele. Então deu alguns vazamentos, né? Mas não danificou nada. A gente conseguiu corrigir depois, mas foi um desafio. No final deu tudo certo. Ele chegou para a gente para falar algo que estava guardado, né? E que nos encorajou muito. Ele falou bem assim, olha... eu não ia fechar com vocês, a minha esposa também ficou com muito medo disso, mas eu falei para elas bem assim, hoje eles são pequenos, se não tiver ninguém para dar essa primeira oportunidade para eles nunca vão ser grandes. Que bacana, legal. Isso ele realmente falou para a gente, assim, foi algo que nos impulsionou de uma maneira que a gente encarou os outros desafios assim com o peito aberto, né? E de lá para cá a gente teve muitos outros clientes, muitos cases bacanas e tudo. E foquei 100%. Nós tínhamos contratos de manutenção. Você falou 1.200 já? 1.200 instalações? São quase 1.200, são mais de 1.200 instalações. Então dá para falar que são aproximadamente 1.200 clientes. Isso aí. Algum deve repetir na empresa, na casa da... Nós tivemos alguns clientes comerciais que já fizeram 6 usinas conosco. O mesmo cliente de supermercado fez 6 usinas de grande porte com a gente. Fez a primeira, meio desconfiado, gostou e depois não parou mais. E aí, quando foi que você saiu, fez esse primeiro cliente, legal, cobrou lá dele, botou o dinheiro para dentro. Qual foi a sensação de, putz, dá para ganhar dinheiro com isso aqui, dá para fazer a minha vida? Hoje, você vive exclusivamente do solar? Hoje, exclusivamente do solar. Através do solar, a gente construiu, né, um certo patrimônio, fez outros investimentos ali, imóveis, até mesmo em usinas também, em usinas de investimento. Mas eu comecei a ver que o solar ele realmente traria esse retorno financeiro pelo seguinte, trabalhando com a elétrica industrial ali, quando eu sofri o acidente, eu fiquei 6 meses sem carro. Foi até uma situação assim meio complicada, porque eu tinha que trabalhar de ônibus levando ferramenta, com aquele colete no pescoço. Sim. E foi aí que eu decidi, né, distribuir os currículos. Mas quando a gente começou no solar, eu vi que eu já tinha conseguido comprar um carro novo, consegui comprar um carro para a empresa, montar todo o ferramental. Eu consegui trazer pessoas de fora, que eram amigos há muito tempo, investir em cursos para eles, que para nós realmente foi a nossa maior realização. Trazer pessoas que antes não tinham perspectivas, hoje são profissionais assim, que não tem nem palavra para falar. A pessoa ela realmente entrega até mais do que a gente espera, né? Sim. Então a gente viu que o mercado solar realmente era algo que traria ali o dinheiro, o retorno financeiro, até mais do que a gente esperava de início, né? No comecinho era 2, 3 projetos por mês, quando fechava 2, 3 projetos, era festa, era alegria. E hoje, assim, quando a gente chega e vê 30, 40 projetos, às vezes projetos até de grande porte... Quando você começou, como era a estrutura da Realtec? Era você, seu sócio? Era eu e meu sócio instalando, defendendo, cruzando, fazendo gol. Vocês subiram no telhado também? Subia no telhado. É isso aí. Muitas das vezes, em cima do telhado, o cliente ligava, eu tinha que falar com o pessoal, pera aí rapidinho, não faz barulho não que eu vou atender o cliente. Lá em cima do telhado, o vento batendo, botava a mão na frente, assim. É isso aí, é isso aí. E fazia tudo, atendia, instalava, fazia o pós-venda. A gente começava às 7 horas da manhã, terminava 11 horas, meia-noite, todo dia, de segunda a segunda. É desafio, né? Para quem empreende não tem hora para começar e terminar. Então deixa eu dar um pequeno resumo aqui. Olha só que doideira. Você de pescoço quebrado, depois subiu no telhado e agora, beleza, agora estamos construindo essa história, você está bem, legal, mas isso aí. É só para quem entender que empreender significa muita resiliência. E resiliência é uma palavra que está muito na moda no mundo do empreendedorismo, sempre esteve, né? Sim. Mas na realidade é a arte de você apanhar muito e ainda assim estar com um sorriso no rosto, né? Para continuar.
não é fácil, né? Bem complicado. E o solar, ele ainda é um setor novo, né? Ele ainda é um setor que gera curiosidade. Eu imagino que lá atrás era o processo de venda. Como é que funcionava os vendedores que você falou? Você contratou CLT, era comissionado, representante, como é que era? Então, quando a gente começou a entender que o mercado estava crescendo, a gente começou a trazer pessoas, né, vendedores, eram comissionados, todos eles, né, PJ, porque a gente entendia que isso tornava eles empreendedores também, isso incentivava eles, né? Quanto mais ele vendesse, mais ele iria receber O vendedor de comissão. não deixa de ser um empreendedor, nem que seja de si mesmo, né? Sim. Porque para ele ganhar dinheiro, ele tem que vender. Sim. Então, ainda que ganhe comissão, então ele faz o próprio dinheiro, né? Isso já faz dele um empreendedor. Isso aí, isso aí. Tá, então você expandiu, hoje você está com quantos vendedores? Então, hoje nós estamos com 5 vendedores, éramos em 7, hoje estamos em 5, mas posicionados mais estrategicamente. Você divide hoje eles em regiões, cada um está com uma região diferente? São em regiões. Um não invade a região do outro? Isso. Hoje, por exemplo, nós temos um vendedor na região serrana, que ele é comissionado, nós temos os vendedores residenciais, temos alguns clientes também que às vezes nos chamam para fazer uma parceria de indicação. Entendi, legal. Né? Isso acaba convertendo... O próprio cliente chega com você, se eu indicar você me dá um Isso aí. Breganite aqui? Entendi. Isso acontece? Acontece muito, acontece legal. muito. Porque assim, a indicação ela converte muito. Sim. Então, quando você tem uma pessoa que ela indica para amigos, para familiares, a indicação por si só ela já chega como 50% da venda feita. Sim, claro. A gente só tem que dominar e fazer o gol. É uma constatação só. Isso, né? isso aí. A bola, exatamente. É praticamente você recebeu a bola na grande área sem goleiro. Isso aí. É só não chutar para fora. É isso aí. Isso aí, entendi. O negócio está praticamente ganho. Então, a gente tem parcerias, né, com alguns clientes, com pessoas de setores estratégicos que acabam nos indicando para pessoas da região. A gente tem até casos assim na região serrana, principalmente produtores rurais. É muito difícil você chegar, bater na porta sem você conhecer. Tem muito aquilo, você é filho de quem? Você veio da onde? Sim. Então é importante você ter pessoas... No interior do estado acontece muito, Muito. É importante você ter pessoas da região que são conhecidas, que têm credibilidade, né? Para te ajudar a vender o seu produto. E aí, a partir do momento que você faz uma venda bacana, sendo transparente sempre, aquele produtor rural, ele vai te indicar para todo mundo ali da região e... Sim. Antes, os clientes, eles não entendiam muito bem dos números. Então, você levava o número lá, número de retorno de investimento, em quanto tempo, payback, essa história toda. Hoje, esse ainda é um argumento forte de venda? Ou os clientes já começaram a entender melhor? Como é que hoje está isso? Você leva ainda número para o cliente? Então, a gente deixa o número sempre ali no gatilho, né? Mas hoje o que vende muito são as referências. Da onde é a sua empresa, quanto tempo ela tem de mercado, quantos clientes você já atendeu aqui na região, como funciona o pós-venda. Isso é mais para passar segurança para ele. Quem é o seu distribuidor, isso é muito importante. Legal. A gente costuma ver muito bem assim, só como se for forte e leve. Aqui no estado a Forte Leve é muito forte. Isso, muito forte. Então, assim, a gente quando chega trazendo essas questões, traz credibilidade para o cliente e acaba convertendo. São poucos os clientes hoje que pedem os números, que pedem para a gente fazer cálculo e tudo, porque o mercado ele mudou muito. Mas você acha que eles não pedem porque eles já sabem? Ou eles não pedem porque eles negligenciam essa informação? Então, é porque hoje as pessoas elas já sabem que a energia solar é algo concreto, que realmente funciona, né? Hoje já não precisa fazer mais tanta conta, né? Hoje você vê energia solar na televisão, propaganda da Forte Leve passa direto na televisão, a gente vê. O governo mesmo investe muito em energia solar. Você tem vizinhos, amigos que instalam energia solar e estão satisfeitos. Então a pessoa já sabe que funciona. Agora ela só quer saber quem é o prestador de serviço, quem é o fornecedor do equipamento, para não ter dor de cabeça, né? A gente tem até um caso bacana no condomínio de casas aqui em Manguinhos, que nós entramos lá com um cliente só. Esse cliente ele veio através de indicação, fizemos um serviço bacana lá com ele gostou, foi indicando para um cliente, para outro. Tivemos uma situação, foi até num sábado, o Léo Santos nos acompanhou. Foram 16 clientes que fecharam no mesmo dia. No mesmo condomínio? No mesmo condomínio, no mesmo dia. O Léo foi lá dar uma força, representar a Forte Leve, né? E 16 clientes desse mesmo condomínio fecharam no mesmo dia, 16 projetos ali nesse condomínio. Hoje, nesse condomínio, são quase 50 casas que a gente fez, tudo através de um cliente só. E sempre quando vai fechar um novo projeto, quem você fez? Eu falo, essa casa do lado aí onde você vai se mudar, pode perguntar que a gente fez também. Não tem mais como, essa objeção já está vencida. Aí acabou, então o cliente ele fica confortável, porque hoje o que ele quer é segurança. Ele quer saber com quem contar, né, depois no pós-venda e tudo.
E às vezes esse mesmo cliente faz outros projetos e isso é muito bacana para nós, é gratificante. Beleza, então vamos lá. Hoje, então, os clientes, eles perguntam muito sobre as suas referências, né? Sim. Quantos você já instalou, etc. Agora, vamos lá. Pode falar de uma forma bem sincera em relação a equipamentos. Como é que está hoje a percepção do cliente final em relação às marcas e equipamentos? Porque, vamos lá, há um tempo atrás, meio que os clientes finais não importava muito qual marca que é. Como é que está hoje? Como é que hoje os clientes, já essa informação de marca, porque a gente está ali no mercado, a gente sabe o que é um módulo de uma marca X, um AAA, o que é um inversor bom, médio e meia sola ali, mas e hoje? Qual é a percepção do cliente final em relação às marcas? Então, o cliente hoje ele pesquisa muito, muito. O cliente ele está cada vez mais informado, que a informação já é fácil de encontrar, né? Eles buscam muito na internet essas classificações, Tier 1, ver se o módulo é AAA, quanto tempo de mercado essa marca tem aqui no Brasil, se tem representante no Brasil e principalmente qual que é a marca que você usou no meu vizinho, eu quero uma igual a dele, porque realmente, como tudo é importado, ele quer as referências para saber se aquilo ali é bom, se não vai ter dor de cabeça. Mas sempre quando a gente traz a Forte Leve Solar como distribuidora, a pessoa ela já fica um pouco mais tranquila. Porque a Forte Leve é uma empresa que tem um nome muito robusto, consolidado aqui no Espírito Santo, uma história consolidada. E o cliente ele sabe que se tiver qualquer questão de pós-venda, ele pode contar com a Forte Leve Solar. Independente da marca do equipamento. Mas nesse condomínio mesmo que eu falei de Manguinhos, a gente teve uma situação também inusitada. Quando o pessoal viu a movimentação, vários clientes querendo fechar, né, vieram outras empresas e todo mundo oferecia o top no começo. Só que conforme vinha a disputa de preços, alguns integradores iam baixando os valores para poder se tornar competitivo. E a nossa empresa foi a única que ofereceu o mesmo equipamento do início até o fim. Sim. Não foi a proposta mais barata, mas a gente conseguiu comprovar com matérias, com as listas ali, que era realmente o equipamento que traria mais segurança, mais confiabilidade e retorno no investimento. A gente costuma falar que a energia solar é um investimento. Então, você escolher um bom equipamento é a diferença entre você ter o retorno ou uma dor de cabeça, né? E aí, por conta disso, por conta dessa transparência, a gente acabou ganhando essa concorrência, entre aspas, né? O condomínio inteiro, né? O condomínio inteiro, praticamente, né? Daquele momento ali, todo mundo que queria fazer acabou praticamente fechando com nós. Isso aí é um aprendizado que a gente leva até hoje, qualidade sempre em primeiro lugar, tanto de equipamento quanto de instalação, porque isso vende. Se a gente vai só pelo preço, sempre vai ter alguém que faz mais barato. Sim, claro. Então a gente tem que fazer o diferencial. O que é o diferencial? Qualidade, excelência na instalação, agilidade no pós-venda. Alan, hoje, em relação a sempre alguém fazer mais barato, quem são hoje, a quantidade de integradores que tem hoje, que é grande, né? Está todo mundo empreendendo nessa área, né? Eu lembro muito bem que tudo meio que começou mesmo 2014 para 2015. Sim. 2015 teve uma crise no Brasil, não sei quem lembra, né? Teve ali aquela história do petrolão, aquelas coisas, muita gente perdeu emprego e viu no setor solar uma oportunidade, né? Eu também vim dessa área aí, né? Só que muito aventureiro entrou no mercado. Lá naquela época a gente falava, né? Não, os aventureiros vão sumir. Sumiram? Não. não sumiram. Aventureiro entra e sai o tempo todo, né? Entra e sai o tempo todo, mas assim, é bacana para quem está assistindo pensar o seguinte, o problema não é de onde você veio, de qual mercado que você veio, se você quer se aventurar. O negócio é você levar a sério aquilo que você vai fazer. Tem muita gente que veio de mercados que não tinha nada a ver com elétrica, com energia solar, mas a galera entrou e hoje prestam um serviço de excelência. A gente vê integradores fazendo isso, que realmente mudaram completamente o setor de atuação e estão se dando bem. O problema é que os clientes que são atendidos por esses caras, esses aventureiros, eles têm um péssimo serviço, uma instalação horrível, e eles, ao invés de fazer uma propaganda positiva para a rede de relacionamento deles, eles falam, não, esse negócio de solar não presta. Queima o solar, queima o mercado. Isso não, aí queima o mercado inteiro, né? Hoje tem muito ainda. Hoje tem muito? Muito. Infelizmente, tem muito cliente que às vezes assim, toma um prejuízo, um golpe. Na hora que você está na frente de um cliente final para fechar, e esse cliente final te mostra uma proposta de um cara que você sabe que o cara não trabalha legal. Como é que você quebra essa objeção? Então, eu quebro a objeção principalmente mostrando as referências, quanto tempo a gente tem de mercado,
eu falo para o cliente o seguinte: energia solar ainda é um investimento caro, vamos colocar assim, né? Não é algo barato, não é como você comprar um pão que você pode... Até o pão, né, que você pode comprar em qualquer padaria, você ainda escolhe a padaria. É verdade. Então, assim, você vai estar investindo ali 10, 20, 50, 100 mil reais ou até mais. Então, eu sempre recomendo você pesquisar de quem você está comprando. Quais as referências, dá uma olhadinha no CNPJ, se está tudo certo. Não reclame aqui se não tem nenhum processo ativo. Sim, é importante. Porque, assim, é muito dinheiro. Eu conheço pessoas que venderam bens para poder investir em energia solar e tomaram prejuízo, tomaram golpe. Então, a gente sempre mostra que a nossa empresa está tudo registrado, certinho. Se a pessoa pesquisar, não vai encontrar nada que possa trazer algum risco para ela. E, às vezes, o cliente só quer preço mesmo. Quando a gente vê que o cliente só quer o preço, a gente fala, olha, não consigo entrar por essa veia, porque eu sei dos meus custos para te entregar algo de excelência, mas eu me coloco à disposição. Quando a gente consegue batalhar o preço, eu entro ali e tudo. Você vai até o limite. Vai até o limite. Se passar do limite, agradeço, aperta a mão e me coloco à disposição. Do outro lado, você vê que tem concorrência boa, que agrega para o mercado? Tem muita concorrência boa. Eu fiz muitas amizades com integradores aqui do Espírito Santo, que fazem um serviço de excelência, e isso agrega muito no mercado. Sim. Tem clientes que hoje a gente atende que fizeram o primeiro projeto com outros integradores, mais que por uma referência ou por acompanhar o nosso trabalho, se sentiram mais confiantes em fazer um segundo projeto com a gente. Sim. Mas tem muita empresa bacana, empresas que a gente já aprendeu também, né? Porque no começo, quando a gente começou, era tudo novo, então a gente pegou referência com algumas empresas que estão até hoje aí no mercado fazendo um bom serviço, né? Sim, tem muita empresa fazendo bom serviço e tem muita empresa fazendo um serviço horrível. Sim. Né? É melhor sair do mercado, ajuda mais. Eu assim, Mauro, eu estava conversando com alguns amigos também que são empreendedores esses dias e a gente falou o seguinte: antigamente no mercado você tinha que fazer mais do que você tinha prometido. Mas hoje a gente vê que está tão difícil você encontrar uma mão de obra, pessoas com palavra, com compromisso, que hoje se você só entregar aquilo que você prometeu, tá ótimo, né? Você já está voando. É o mínimo, né? É o mínimo, o óbvio, né? Mas se a gente só faz o óbvio, você já voa. Sim. Né? E hoje o mercado está dessa forma. Se você conseguir entregar aquilo que você está projetando para o cliente de geração, de pós-venda, se você prometeu algo para ele, ir até o fim com aquilo ali, porque esse cliente ele vai te trazer outros clientes com toda certeza. Isso é assim, né? Em qualquer mercado, na verdade. Se você faz um serviço bacana, esse é o seu maior marketing. Sim. Tá? Agora vamos falar um pouco de dinheiro. Primeiro ponto, como é que o modelo de negócio de integrador da Realtec, como é que o dinheiro vem? Hoje, primeira pergunta, o faturamento a Fortleve faz direto para o cliente final de vocês? Faz para vocês e vocês revendem? Ou depende? Como é que está hoje esse mix de faturamento? Então, o equipamento ele é 100% faturamento direto. Okay. O cliente ele compra direto com a Fortleve entrega e fatura direto para o cliente. A gente escolheu trabalhar nesse modelo de negócio por dois motivos. O primeiro é para oferecer para o cliente, por mais que a gente saiba que a gente faz um trabalho correto e tudo, mas para oferecer para o cliente mais segurança, mais conforto. E de fato dá mais segurança para o cliente? Com certeza. Quando ele sabe que vai comprar o equipamento da Fortleve e que vai comprar o serviço com você? Com certeza. Tá. Teve um outro caso também muito bacana, nós chegamos num grupo de empresários, empresários fortes aqui no Espírito Santo e no Brasil todo, né? Fomos oferecer os projetos de energia solar para eles, mas eram empresas muito grandes. Tá. E quando eu entrei na sala, entra aquele menino ali sem barba, novinho, no meio de empresários assim, multimilionários, o cara olha pra gente de cima a baixo. Eu não vou botar milhões na mão desse cara desse aí, menino, né? Então, assim, o que a gente fez? Trouxe a Fortleve, foi lá nessa reunião representando, e a gente ofereceu para eles, na verdade, ofereceu não, né? Já falou que o faturamento seria direto. Sim. Isso mudou completamente a conversa, porque a pessoa ela ficou segura. Né? Por mais que a gente tenha 13 anos de mercado, mas a Fortleve tem 40. Acho que até mais do que 40, né? Ah, tem. Então, assim... O grupo, sim. A pessoa ela fica mais segura de fazer o negócio e botar o dinheiro ali dessa forma. Sim. Então, a gente sempre fez o faturamento direto. Esse foi o primeiro motivo, dar segurança para o cliente. E o segundo é fiscal, né? Sim, porque entendi. quando a gente faz o faturamento ali através da nossa empresa, acaba sendo bitributado, isso joga o custo do valor final da proposta lá em cima. Então, a gente trabalha dessa forma para oferecer. Hoje a sua empresa está no Simples? Hoje a nossa empresa está no Simples. Aí você cobra direto, então, do cliente... E somente o serviço. Somente o serviço. Isso. E ele consegue entender isso numa boa? Consegue. A gente
isso a gente nunca teve dificuldade. Na verdade, eu falo que isso mais facilita do que atrapalha. Então você, na venda de equipamento, ganha exatamente nada. Nada. E você ganha mesmo com o serviço. Isso aí. Tá bom. E recorrência? Você ganha algum dinheiro com recorrência? Você tem algum plano de serviço? Como é que funciona? Então, hoje a gente trabalha com alguns clientes a respeito de comissão por indicação. Tá. Se esse cliente ele fecha e acaba nos indicando para outras pessoas, a gente às vezes faz essas parcerias. Trabalhamos também com a parte de manutenção, isso traz para nós muita recorrência. Você tem algum plano preditivo de manutenção, limpeza de módulo? Às vezes a alguma gente coisa assim? faz o contrato anual, né? Tá, legal. Fecha um contrato ali de manutenção, fazendo as limpezas anuais a cada 6 meses, de acordo com a necessidade do cliente. E também oferecendo o serviço de pós-venda ali, de plantão, se a pessoa precisar enviar uma equipe ali de imediato para resolução, entendeu? Entendi. Ô Alan, quando você vai fechar um negócio, no seu contrato de venda, você garante geração? Garantimos. Você garante, uma Garantimos, geração mínima isso aí. ali. A gente deixa muito claro que é sujeito à sombra, Tá. né? Porque já tivemos muitos casos, não foi um só, da gente montar um sistema ali naquele local e depois subir um prédio do lado. Isso, já vi isso aí. Muito, já vi isso aí. muito já vi caso. isso aí. Árvore também, a gente sabe, o cliente fala bem assim, ó, vou podar essa árvore. Daqui a um ano a gente vai lá, o cliente não podou, ou o cliente podou, mas a árvore já cresceu. Então a gente deixa claro ali a geração naquele cenário que encontramos no momento da vistoria técnica, mas se esse cenário mudar, infelizmente acaba mudando eu já a vi geração, desse caso né? de subir um prédio, sombreou e não parou de gerar, né? Mas a gente considera assim a geração no contrato. A gente Já vê teve algum caso que você errou essa perspectiva de geração? Não. Beleza. Graças a Deus até hoje não. Na verdade a gente joga para baixo. Você é bem conservador na hora Bem conservador. A gente joga para baixo para falar para o cliente, ó, vai produzir 1.500 e na prática vai produzir 1.800. E você sempre Eu ganho um amigo. Ah, legal. Você sempre garante em quilowatt-hora. Você não garante em Quilowatt-hora. dinheiro, ó, vai abater X% da sua conta de luz. Você garante vai- o quanto vai gerar em O quanto quilowatt-hora. vai gerar. O quanto Legal. vai gerar. A gente legal. faz uma projeção, né? Uma projeção ali de economia anual e tudo para o cliente, mas é sempre em cima de quilowatt-hora. Quanto vai gerar não necessariamente é quanto vai injetar. E isso o cliente está ciente? Essa é uma dúvida muito recorrente, Tá. Mauro. Eu acho que as duas principais dúvidas do solar são: a primeira, por que o meu inversor desligou à noite? Ixi, essa é uma dúvida complicada. Essa aí. Até brinco, né, com alguns clientes que são mais amigos, eu falo bem assim, ó, você comprou energia solar, não foi energia lunar. É isso aí. E isso quando tem lua, porque não necessariamente Isso tem. aí. Tá. E a segunda dúvida é a questão da injeção. Injeção não é geração, né? Sim. A não ser quando você tem uma usina 100% remota, que você não tem consumo nenhum, aí aquilo que você gera, você vai injetar. Mas quando a usina ela é colocada num telhado de uma casa, onde você tem pessoas consumindo essa energia durante o dia, isso aconteceu muito, você falou lá atrás da pandemia, isso aconteceu demais na pandemia. Muita gente que instalou energia solar começou a trabalhar de home office, Então o consumo aumentou. o consumo aumentou. Sobretudo o consumo instantâneo. o alto consumo ali, Porque né? gerava durante o dia e durante o dia a pessoa estava dentro do Ou quarto seja, trabalhando no home office. não parou de gerar absolutamente nada, mas injetou bem menos. Isso aí. Beleza. Melhorou para ele, né? Melhorou para ele porque Melhorou paga pra menos ele, isso imposto, né? mesmo. Mas isso é uma dúvida muito recorrente, a gente explica que tem um consumo instantâneo. Tá. Eu sempre faço com os clientes o seguinte, eu tento não tirar as dúvidas na hora que a gente liga a usina. Tá. Eu falo o seguinte, ó, as dúvidas vão surgir quando você receber a primeira fatura. Não, ali é. Então vamos combinar o seguinte, chegou a primeira fatura, você me manda, que eu vou ler e explicar essa fatura junto com você. Ou senão eu volto aqui na sua casa para te explicar Mas já a foi fatura. preciso também lá no inversor, tá aqui quanto gerou. Já, Foi já, isso o aqui. monitoramento é importante. Tá, O monitoramento é importante. Quando a gente não consegue monitorar, aí é uma dorzinha de cabeça. Em relação ao monitoramento, você sempre oferece isso como um serviço para o cliente? Você passa os acessos para ele monitorar a própria usina? Ou você monitora? Você Eu passa? passo os acessos. E geralmente é um monitoramento externo ou você fica com o monitoramento do próprio inversor? Não, é do próprio inversor. Próprio do inversor. próprio inversor. Eu passo para ele o acesso, crio a planta ali, tudo certinho. A gente não é responsável por monitorar essa usina, a não ser Sim. quando a gente fecha o contrato de manutenção e operação, Tá. né? Mas é o cliente que tem acesso e tudo. Isso traz mais liberdade para ele também. A gente Acompanhar a própria usina. Isso, né? acompanhar também para ele ver o quanto a usina está performando, né? Isso é Tá bom. importante. Entendi. Legal, bacana. Agora, vamos lá. Dinheiro, Alan. Dá para ganhar dinheiro na Dá. integração? Dá. Dá para ganhar dinheiro. Se trabalhar direitinho, ser transparente, entregar aquilo que promete, dá para ganhar dinheiro. Dá para ganhar muito dinheiro. Hoje, na Realtec, como é que está o equilíbrio do break-even? Assim, por exemplo, quantos projetos por mês que você consegue pagar as contas e daí para frente é dinheiro para dentro da empresa? Então, como a gente começou a trabalhar com essa questão da terceirização, o custo reduziu bastante, Tá. né? A gente ainda tem um custo fixo ali de operação da empresa, temos um time administrativo, financeiro e tudo,
mas o nosso custo a gente deu uma enxugada. A gente estima assim que na faixa de 5 projetos já pagam as contas da empresa. Legal. Então, se 5 projetos pagam, olha só, 5 projetos pagam a conta da empresa, e você está fechando 30? Isso aí. Daqui a pouco até eu estou começando um negocinho desse. É um mercado muito bacana. É legal, né? É um mercado muito bacana. Legal. A margem, isso assim até eu peço para quem está assistindo, valorize o seu mercado, entendeu? Quando o cliente te pedir preço, chegue no preço que ele te pede quando der, mas não sangre tanto, porque isso você se atrapalha. E está prejudicando a cadeia toda. Prejudica a cadeia toda. É. Porque hoje o mercado solar tem uma margem bacana. Dá para trabalhar, ganhar dinheiro, dá para fazer investimentos secundários através do que você ganha de lucro pelo mercado solar. Realmente o mercado solar mudou minha vida, financeiramente falando. Mudou Legal. completamente a minha vida. Mas a gente tem que valorizar o mercado, porque senão a gente perde isso. O que você vê de futuro, Alan, para o nosso mercado? O que você acha que vai ser nos próximos 5 anos? É um mercado muito maluco. Aqui na ForteLeve a gente fala que é anos de cachorro. Então, tipo assim, um ano é como se fosse 7 na vida real. Um ano no solar é como se fosse 7 anos para qualquer outro mercado. É muito complicado. Então, a gente teve a lei, teve aquele marketing de final de mundo. A lei vai chegar 14.300. 2022. Isso, foi uma loucura. Então, cada ano é uma coisa. Né? Hoje são discussões que acontecem a todo momento. Sim. Né? É questão de ICMS, não é ICMS. Enfim, é uma confusão. Mas o que o Alan enxerga para o mercado nos próximos anos? Então, a gente enxerga com muito otimismo usinas de investimento, híbridos, porque o off-grid ainda não vejo como... Antes de você seguir em relação, desculpa cortar você, falando de usina de investimento, que foi um tema que a gente não tocou, fala mais um pouco do que você acha de usina de investimento. Mesmo com GD1, GD2, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, e uma dúvida que tem aí em 2029, né? Fala aí, o que você está achando disso? Então, hoje nós temos 5 usinas de investimento. Se eu tivesse mais telhado, montaria mais, porque é um investimento muito bacana. Na verdade, se a gente colocar em números, é um investimento que traz mais retorno do que todos os outros investimentos conservadores que a gente tem, né, no Brasil. Está na média aí de 2 a 3% de retorno líquido para o negócio. A gente não tem nada que se compare a isso. Tá. E no usina de investimento, como é que é o modelo de vocês? Vocês fazem uma alocação dos equipamentos para um cliente só? Como é que você tem feito isso? Então, primeiro, são usinas de que porte? 75 de inversor? Geralmente são 75. Beleza. Como que a gente trabalha? O cliente ele monta a usina, às vezes no telhado dele, às vezes no solo. Tá. E essa energia ela é injetada 100% na rede e transportada para bater no alto consumo remoto, né? Tá. O cliente geralmente ele oferece um desconto para a pessoa lá na ponta. É como se fosse assim, em vez de você pagar 100% para a concessionária, você paga 80% para mim. Beleza. Para o cliente é muita vantagem, porque ele vai ter um desconto sem precisar fazer investimento. Absolutamente nada. Nada. Assinou um contrato, começa a pagar 80% do que paga normalmente. Isso aí. E a operação e manutenção é por conta do dono da usina. Então, para o cliente só fica vantagem, né? Tá. E é um negócio muito seguro, porque geralmente os contratos são longos. Tá. O cliente lá na ponta que vai ser atendido não tende a renovar esse contrato, porque não tem investimento, ele só fica com a economia. Tá. E a pessoa que faz também um investimento, ela vai querer fazer outros porque ela vai ver que dá muito certo, né? O nosso caso ali, se a gente pudesse fazer mais usinas, hoje nós temos, igual eu falei, a gente tem alguns imóveis, né, comerciais e tudo, e em todo o telhado, onde tem espaço para colocar, a gente coloca a placa. Se a gente tivesse mais, colocaríamos mais também, porque é um negócio muito rentável. Tá. E você traz benefícios para todo mundo, para você que está tendo retorno, para o mercado em si, você traz benefícios para aquele empreendedor, às vezes, por exemplo, uma sorveteria que está no imóvel que é alugado, ele não vai querer fazer um investimento ali num telhado que não é dele. Então você traz para ele uma economia, né, sem ele precisar fazer nenhum tipo de investimento, e você também você traz para o cliente alguns ganhos indiretos, que é ele poder falar que a empresa dele é renovável, sustentável. Então, o seu modelo de negócio de usina de investimento é de telhado. Você bota no telhado das pessoas... Telhado, solo, tá, onde tiver espaço. E aí ele te paga 80%, ele te paga o contrato lá que estabelecer do que ele pagaria para a concessionária. Em alguns casos a gente monta a usina nos nossos imóveis, outros a gente monta no imóvel da pessoa, porque tem alguns casos também que para o cliente não faz sentido fazer o investimento da energia solar. Sim. Ah, mas como que não faz sentido? Porque para ele, às vezes, investir em mercadoria
traz mais retorno do que economia. Sim, tudo bem, é isso mesmo. Então, Isso é o que muitas indústrias falam. Olha, se eu pegar esse dinheiro e injetar na minha própria linha de produção, seja ela pequena, média ou grande, ele vai ter maior retorno. Então a gente chega com o seguinte, ó, então vamos fazer o seguinte, se para você não faz sentido você investir do seu caixa, eu vou montar a usina no seu telhado e vou te dar 20% de desconto, 20%, 30%. Não tem por que ele negar, né? Não nega, ele faz. Se a gente apresenta os laudos, tudo certinho, para que ele tenha segurança de que não vai parar a operação dele, ele fecha. Tá, entendi. E aí é vantagem para ele, né, pelo ganho financeiro e o ganho indireto, que é o marketing, de falar que é sustentável. E é um ganho recorrente para vocês. Ganho recorrente para nós. E isso muitos clientes entenderam, clientes que começaram fazendo usinas para consumo próprio, né, de casa, do próprio comércio deles, e hoje investem em usinas de investimento deles. Entendi. Né? Pega um terreninho dele ali que está sobrando, que está Ele parado. viu que esse negócio dá certo, né? Dá certo. Em alguns casos a gente consegue fazer essa ponte entre a usina dele e o cliente final na ponta, né? Sim. Mas em outros casos ele coloca isso numa cooperativa. Sim, entendi. Né? Esse modelo de negócio ele é bem legal, de você fazer usina de investimento em telhado para autoconsumo. Sim. Porque aí você está agnóstico à legislação da TUSD e etc, Isso aí. entendeu? Isso é fenomenal. Em contrapartida, se você tem usina de investimento que está longe, né, que vai fazer como autoconsumo remoto, isso ainda está algumas dúvidas. É um excelente negócio, obviamente, mas está algumas dúvidas em relação à norma de como é que vai ser. Então, sobre isso aí, Mauro, tem um gancho bacana que a gente sempre compara. Quando a gente tinha GD1 até 2022, ali finalzinho de 2022, você tinha realmente um cenário tributável mais favorável para usinas, só que o custo do equipamento era quase o dobro. Hoje você tem um cenário menos favorável na questão de tributos, mas é metade do custo. Mas na última linha ou coluna do Excel, é melhor, é mais favorável. É mais favorável porque o seu investimento CAPEX agora é menor. O CAPEX diminuiu bastante, né? Isso diminuiu aí. muito. Essas usinas, toda o OEM é com vocês, toda a parte de manutenção. A gente oferece esse serviço, né, à parte, tá. oferece esse serviço à parte. Algumas vezes o cliente opta em fazer, às vezes já tem a estrutura, o pessoal para fazer isso, né? Mas a gente oferece também. Bom, regra do jogo, usina de investimento é muito bacana, é um excelente modelo de negócio. Muito rentável. Legal. Mas continuando, visão de futuro do Alan e da Realtec. Como é que você vê o mercado daqui para frente, tanto de integração, o que vocês estão vendo como oportunidades paralelas à integração, ainda dentro do solar? Então, a gente vê a questão da usina de investimento, como eu falei, e também a questão do híbrido. Eu acho que é algo que vai se tornar cada vez mais recorrente. Como é que está hoje a questão da procura do híbrido? Então, hoje a procura é muito pequena, mas quando a gente vê cenários onde você não consegue injetar na rede, que você tem que fazer um grid zero, alguma coisa assim, a gente vê que o híbrido está se tornando cada vez mais a melhor solução. Sim. Quanto menos injetar na rede, quanto menos injetar, menor, né? Então a gente espera que com o tempo, com isso popularizando, o valor das baterias, dos equipamentos acabe baixando, né? É algo que eu vejo com bons olhos, principalmente quando a gente vê na questão de injeção na ponta, que você tem um retorno melhor. E também vejo a questão de operação e manutenção e retrofit de usinas. Porque a gente, hoje tem muita gente focada na instalação, na integração, só que você consegue um outro mercado muito grande que é o de manutenção. Sim, sem dúvida. Que é aquilo que vai fidelizar o cliente muitas das vezes. E também fazer retrofit migrando para híbrido. Isso aí, isso aí. Você pega também um carregador veicular, você consegue, através da energia solar, trazer muitos outros serviços. Então, é um mercado que, se a pessoa souber trabalhar, ela consegue realmente... Ou seja, dá para dizer que as instalações que estão sendo feitas hoje são oportunidades para empreender no futuro, né? Exatamente. Retrofit, manutenção, etc. Exatamente. Já tivemos muitos casos de retrofit. Clientes que não fizeram a usina com a gente, mas depois nos contrataram para trocar o módulo, fazer uma substituição ali, dar um upgrade realmente na usina, né? Alan, quero começar a empreender agora. Dá uma dica para quem está assistindo a gente, seja quem está no começo dessa empreitada, em algum lugar do Brasil assistindo a gente, quem está no comecinho, enfrentando seus primeiros desafios, ou quem está pensando, não sei se eu entro ou se não entro. Qual é a dica que você dá para essa galera? Então, Mauro, a dica que eu dou para quem quer empreender é o seguinte, eu vou falar um pouco da dica que eu apliquei na minha vida. Seja humilde, saiba dizer quando você não tem a resposta, quando você não tem a solução. Olha, eu não sei, mas eu vou procurar saber e vou trazer a solução para você.
E, principalmente, quando você estiver errado, saiba reconhecer o seu erro e acertar. Eu ouvi uma frase uma vez que a humildade, ela nos livra de muitas situações ruins na vida. E a gente, como empreendedor, às vezes a gente erra. Nós somos humanos, né? Às vezes a gente vai fazer um serviço, faz um planejamento para aquele serviço e quando chega na prática dá tudo errado e vira de cabeça para baixo. Mas quando você tem a humildade de falar bem assim, cara, eu vacilei, eu vou consertar isso aqui, se eu te der algum prejuízo, eu vou te ajudar a cobrir. O importante é que você vai sair daqui satisfeito. Essa situação que poderia ser o fim do mundo, você vira o jogo completamente, aquele cara vê em você a sinceridade e vira seu amigo. E ele te dá essa segunda chance para você acertar onde você errou, melhorar. Às vezes te dá uma crítica construtiva e se a pessoa souber escutar, ela cresce muito. Então, eu acho que o primeiro passo para quem quer empreender é ter humildade de reconhecer onde ela tem que mudar, onde ela tem que melhorar, entendeu? Buscar o conhecimento sempre e fazer sempre um bom trabalho. Se você prometeu, você entrega, que através disso vão vir outros bons negócios. E eu acho que não pode ter medo de errar. Não pode. Pode errar, não tem problema. Você pode errar, até porque você vai errar. Isso é um fato, né? Você vai errar. Só que tenha a hombridade de reconhecer o erro e erre rápido. Isso. Corrija logo. Não deixe o cliente na mão, sem Isso resposta. Aí. Isso não é legal. Isso né? aí. Alan, muitíssimo obrigado. A gente agradece demais. Foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. A Fortileve Solar deseja para você muito mais sucesso, que a Realtec alce voos ainda mais altos, né? Aqui no estado ou fora do estado, né? Bem como todos os outros parceiros que estão assistindo a gente. Muito sucesso, esse nosso setor é maravilhoso, é incrível, tem espaço para todo mundo, como o Alan falou, para gente boa, obviamente, né? Se você que está assistindo a gente, se já está mal intencionado, empreenda em outra coisa, não entra no solar. Né? Isso aí. Alan, mais uma vez, obrigado. Sucesso para você, para a Realtec. Sucesso para nós. Aqui é a sua casa, as portas da Fortileve Solar para você. Vamos e para continuar fazendo muitos bons negócios. Isso aí. A porta nossa aqui está aberta para você, para todo mundo também, do Brasil todo que é nosso parceiro. A porta aqui, a casa de vocês, a casa está sempre aberta para pessoas da integridade do Alan, da integridade dos nossos parceiros que a gente sabe que são. Aqui está sempre aberto. Alan, sucesso sempre. Tamo junto. Valeu, meu querido. Boa! Foi bom?